Olha, eu convidei você aqui com esse título, né, para que você possa compreender o quão sério e o tenebroso tempo que nós estamos vivendo neste país com esse governo aí, tá? Há pouco tempo atrás, né, só nós, produtores de conteúdo de direita, vamos dizer assim, que estávamos preocupados com a forma perigosa desse governo que está aí, está a atuar no Brasil no que se diz respeito à liberdade de expressão, né? Mas agora o negócio tá tenso, tá? A forma com que eles querem aprovar a PL 2630, tá? Preste bem atenção. Projeto de Lei 2630/20, conhecido como Projeto da Fake News, na verdade é um PL da censura. O próprio YouTube está enviando este comunicado para todos os criadores de conteúdo, todos. Não é só quem fala de política não, todos. Olha o que o YouTube acaba de mandar e disparar em massa um alerta para todos os produtores de conteúdo da plataforma. Vou colocar para você em tela cheia aí. Por dentro do YouTube, como uma legislação apressada pode impactar os criadores de conteúdo do YouTube. Por Time YouTube do Brasil, ou seja, o YouTube Brasil está mandando este comunicado para todos os seus criadores e dizendo para eles o seguinte: olha, independente se você produz conteúdo de política ou não, esta PL da censura, esse projeto de lei na censura, estará colocando nas mãos do governo, a autoridade suprema e máxima para decidir o que o povo brasileiro vai assistir ou não. Ou seja, a partir do momento em que essa famigerada PL for aprovada na Câmara Federal, o senhor e a senhora não terá mais a liberdade de escolher o conteúdo ao qual a senhora deve assistir. Ou seja, o senhor e a senhora será obrigado a assistir os comentários. Por exemplo, quem vem aqui no Top Tubo Famoso gosta de ouvir os nossos comentários acerca de um trabalho livre de opinião, né, de crítica, sim, ao governo que aí está. É uma liberdade resguardada pela Constituição Federal eu criticar, que eu acho um absurdo esse projeto de lei que tira a minha liberdade de expressão, que eu acho um absurdo, isso aqui é uma opinião. O ministro Anderson Torres, por exemplo, está preso, está doente na cadeia, por exemplo, e o ministro demitido, chefe do GSI do Lula, está livre, sendo que partindo da premissa legal, já que o Anderson Torres está preso, poderia prender também o general do Lula, não é? Ué, a lei não deve valer para todos, mas a partir de agora ficará no ar somente quem aprova a prisão do Anderson Torres. Aí quem é contra? Esse conteúdo não pode ser mais publicado na internet. Tira do ar, porque se não tirar, a plataforma, ou seja, o YouTube responderá processos terríveis. E detalhe, tira do ar sem avisar o Rodrigo, que é produtor de conteúdo aqui do Top Tubo Famoso, tira do ar sem avisar e pronto, acabou. Por quê? Porque eu, como governo, não quero que o Rodrigo influencie as pessoas a pensar que o governo, por exemplo, age de maneira errada, que a justiça brasileira age de maneira a privilegiar um governo que está comandando e aqueles que são contrários, eles pensam diferente, nem pensar diferente, manifestar o pensamento de maneira diferente a partir de agora. Se essa famigerada PL passar, repito para você, a PL da Fake News, o projeto de lei 2630, tá? Se ele passar,
a partir de agora, nós consumiremos conteúdo controlado na internet. Veja o que o Google coloca, só para você ter uma ideia. A Google, ou seja, o YouTube está dizendo: esta semana deve ocorrer a votação de urgência do PL 2630/20, conhecido como Projeto de Lei da Fake News. Se o texto for aprovado como está hoje, tá? Como está hoje, terá um grande impacto na internet, não é só no YouTube não, tá? Terá um impacto no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? No Twitter, em toda e qualquer plataforma digital de comunicação do Brasil, no WhatsApp. O Telegram tá fora do ar, por exemplo. Para tirar o WhatsApp do ar, para derrubar o Facebook, acabou. Basta o pessoal do governo entender que esse tipo de comentário que você está fazendo, que qualquer outra pessoa está fazendo, eles não concordam, vão tirar do ar. Pronto. Qualquer crítica, Rodrigo, qualquer crítica. Você é a favor, por exemplo, do movimento do Sem Terra, né, invadir propriedade pública e privada? Sim ou não? Eu sou a favor. Um direito que você tem. Ah, mas eu sou contra. Eu vou escrever um artigo aqui dizendo: não, gente, não é assim que se resolve. Não é invadindo uma propriedade que se resolve. Se o governo, a partir do momento da aprovação desse PL, entender que a sua opinião é contrária às ações do governo, porque, por exemplo, o Stabit lá, né, que é o acho que é assim que fala, Stabit, sei lá o nome daquele camarada, que é o chefe desse movimento, que na minha opinião é um movimento terrorista, travestido de movimento social, porque invade, quebra, depreda, impede uma área produtiva de acontecer, porque eles não concordam com aquele agricultor, por exemplo. E eu não acredito que justiça social é feita dessa forma, na base do braço da enxadada invadindo terra dos outros. Eu não acredito nesse tipo de justiça social. Eu não acredito na justiça com as próprias mãos, né? Então, parte desse princípio. Ah, Rodrigo, você não concorda? Não. Então, por exemplo, se esse PL passar, esse vídeo, a partir do momento que cai na malha, na linha da turma do governo e ele é denunciado, o governo manda tirar do ar esse conteúdo sem nenhuma justificativa. Para mim, porque as justificativas do PL não são claras, elas não são bem definidas. Por isso que o YouTube está preocupado. Se aprovado às pressas desse jeito esse PL, vai prejudicar os produtores de conteúdo. Não só que falam de política, mas para qualquer outro assunto. Você que é contra o aborto, por exemplo, você faz uma notinha, esse governo é um governo abortista, por exemplo, tira o conteúdo do ar. Você que é contra, por exemplo, a taxar o Pix, né? Eu não sou a favor de taxar o Pix, mas esse governo quer taxar o Pix, por exemplo. E se você faz um artigo, tira do ar o artigo. Por que tira do ar? Porque o governo não quer que você dissemine essa ideia. Isso é fake news, né? Na opinião deles. Então, tira do ar. Você é contra, por exemplo, você é a favor, você é a favor na porta de cada escola, por exemplo, ter um policial armado. Mas o PT é contra? Não, imagina, policial armado nas portas das escolas, isso é um absurdo, né? Não é assim? Eles têm pautas assim, que é um absurdo, né? Pode um policial na hora que estiver defendendo lá a invasão na escola, pode matar o bandido, né? E eles são a favor do bandido, por exemplo. Se você manifestar essa ideia no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube, no seu Telegram, aonde quer que for, o governo tem autonomia e autoridade por questões de ideologia partidária e política, porque isso tá na cartilha deles, o que eles acham certo, o que eles acham errado, você é proibido de pensar e de divulgar. Por quê? Porque você cai na lei da fake news. E por aí vai, uma infinidade de coisas. Então,
esse famigerado PL, ele não atinge somente quem é produtor de conteúdo. Ele vai regulamentar as redes sociais. Você está entendendo isso aqui? Vai regulamentar de uma maneira muito superficial. A palavra é bonita, a justificativa é bonita. Não, é contra a disseminação de fake news. Mas peraí, o que é fake news? O que é mentira? Para mim, a maior mentira de fake news foi cometida na eleição desse presidente que está aí. Um ex-presidiário, por exemplo, um cara que foi condenado em todas as instâncias e que agora veio para o ar, né, dizer há pouco tempo atrás aí, acho que foi hoje ou ontem, ele falou que a profissão mais honesta do Brasil é a de político, porque o político tem que a cada 4 anos passar pelo clero do povo, né? Então ele falou que a profissão mais... Ou seja, ele está dizendo que os políticos são mais honestos do que o vendedor de cachorro-quente, o vendedor de sapato, né? As empregadas domésticas, os advogados, né? Seja lá qual for a sua profissão honesta, o Lula está se colocando os políticos numa categoria acima. Ele está dizendo, isso é verdade? No meu ponto de vista, não. Mas no ponto de vista dele, é verdade. Então, isso pode ficar publicado. Ele é o dono da verdade. Eu não. Né? E o YouTube segue dizendo aqui, gente. E ele fala, né, que se esta semana deve ocorrer a votação do PL 2630/20, conhecido como Projeto de Lei da Fake News, e se o texto for aprovado como está hoje, será um grande impacto na internet, como conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade dos criadores, ou seja, eles não querem nem ouvir a nossa opinião, tá? Ainda nessa semana, uma nova versão do Projeto de Lei 2630/20, também conhecido como Projeto das Fake News, pode ir à votação, trazendo enormes impactos para cada um de nós. Embora o Google e o YouTube estão deixando claro, embora apoiemos a legislação para enfrentar os desafios atuais da desinformação, discurso de ódio, ataque à democracia ou extremismo na internet, né? Nós, por exemplo, eles estão dizendo aqui, estamos preocupados com um processo legislativo apresentado, significa, né, que signifique que não houve tempo suficiente, para todas as partes, ou seja, o governo, né, que está preocupado em se manter no poder, né, cortando aí o direito de liberdade de expressão das pessoas opinarem e até mesmo criticar, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações, né? Não estão chamando, por exemplo, os criadores de conteúdo para o debate. Tudo que é aprovado na lei, na Câmara Federal, lota o Congresso Nacional, por exemplo, de pessoas ali. Quando vai discutir o piso das enfermeiras, lá estão as enfermeiras e os enfermeiros e toda a categoria no salão, né, ali da Casa do Povo, fazendo a pressão, mostrando sua força à categoria. Vai falar dos policiais militares, tá lá os policiais militares. Vai falar, tá lá. Quando vai aumentar salário próprio de político, eles já estão ali em peso, ninguém falta da sessão, né? E por que nós, produtores de conteúdo, não estamos sendo chamados para também discutir essa ideia? Por que não tem alguém para nos representar ali? Por que não ampliar o debate? Já vai voltando assim a toque de caixa, porque o governo está preocupado, por exemplo, a se perpetuar no poder, porque a grande sacada desse PL 2630 aí, na verdade, é tirar a liberdade de expressão, tirar do veículo de comunicação chamado rede social a liberdade de um produtor de conteúdo como eu criticar o governo. Esse é o grande detalhe. Eles não querem ser criticados de maneira nenhuma, tá? Ao contrário, o texto discutido no ano passado, né? A versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos
que não foram amplamente discutidos e teriam uma série de consequências, tá? Não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou o que não pode estar no YouTube. Olha que absurdo isso daqui. Entre elas, alguns criadores estariam isentos de estabelecer as regras de informações. Essa PL, ela é tão vergonhosa, tão nojenta, que, por exemplo, não é o YouTube, por exemplo, e as plataformas que têm autoridade, ou, por exemplo, que cria um conjunto de dispositivos para tornar a rede social saudável. Olha, isso pode, isso não pode, aquilo não pode, isso não... Tá entendendo? Para que haja um mínimo de respeito e equilíbrio, né? De você, por exemplo, abrir um conteúdo no YouTube, você não ser ofendido por ele. Por quê? Porque existe uma comunidade muito forte, muito rígida aqui no YouTube que controla isso. Eu não abro aqui o meu canal, por exemplo, saio denegrindo a imagem das pessoas à torta e à direita. Eu posso ser responsabilizado por isso juridicamente. Já tem lei para isso, pelo amor de Deus, Brasil. Já tem lei para isso. Eu não posso sair à torta e à direita comentando, falando aquilo que eu quero, que dá na minha cabeça. Mas eu posso discordar de um projeto de lei, como estou discordando desse projeto de lei absurdo, que para mim esse PL é o PL da censura, é um PL ditatorial, é um PL para transformar o Brasil em uma China comunista, tá certo? Então não vamos poder mais isso. Só que esse PL ele é tão tenebroso, olha que coisa, que ele não coloca todo mundo no mesmo patamar, não. O que vai poder estar na internet? Aquilo que o governo concorda. Se o governo de situação concorda, pode estar no ar. Por exemplo, as falas do Felipe Neto, né? A fala, por exemplo, da Xuxa, que disse, por exemplo, que a Bíblia tem que ser reescrita. Ué, isso é uma ideologia dessa turma aí, mas não é a minha regra de fé. Então, se eu fizer um vídeo, né, contrapondo a ideia do Felipe Neto, né, as ideias esdrúxulas do Felipe, a ideia da Xuxa, por exemplo, de reescrever a Bíblia. E eu não tenho um canal de política, mas eu tenho um canal que fala de bolo. Mas lá no meu canal eu me senti ofendido pela fala, por exemplo, da Xuxa. Ela tem um direito de falar? Tem, mas eu tenho um direito de contrapor. Qual conteúdo deve ser tirado do ar? O meu ou o dela? Não, nenhum. Ela tem um direito de dizer que a Bíblia tem que ser reescrita porque ela não concorda com a Bíblia, mas eu tenho um direito de contrapor. Isso é democracia, gente. Agora, né, esse projeto de lei, quando ele está dizendo alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer às nossas regras de desinformação, o YouTube está dizendo o seguinte aqui: se o governo achar que o vídeo da Xuxa deve ficar no ar, que ela diz que a Bíblia deve ser reescrita, o dela vai ficar. E o meu, que sou contra o que a Xuxa diz, o teu vai sair fora. Por quê? Porque a Xuxa está mais alinhada com a nossa pauta, com o nosso governo, né? Você está entendendo que loucura que é isso aqui? Além de... Aí o YouTube segue dizendo, ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode estar no YouTube ou não. Ou seja, a partir de agora, se o YouTube, meu amigo, se o governo achar que canais igual os nossos, que na verdade é o sonho deles, né, devem ser todos banidos, você não vai mais achar a gente aqui. Você não vai mais achar os conteúdos da galera que de direita no Brasil. Mas e a galera da esquerda? Né, os abortistas? Isso aí você vai achar de monte. Né? A galera do sindicato, né? Diga não ao patrão e viva ao proletariado. É um direito que eles têm de falar isso, gente. Tem que tirar o conteúdo deles do ar? Não, mas o nosso vai ser tirado, só vai ficar o deles. Sabe o que vai acontecer?
essa ideia para formatar um tipo de pensamento único no Brasil, né? Para formatar, ou seja, tira-se o contraponto e coloca só a ideia deles, ou seja, vai nos alienar na questão de pensamento, né? Daqui a pouco tá todo mundo pensando igualzinho eles. Você é bombardeado o tempo inteiro com o tipo de informação que eles querem que você acredite que isso é bom e, na verdade, vai tirar o contraponto da discussão em tudo. Então, essa é a preocupação. Eu tô admirado, assim, positivamente de ver a preocupação do YouTube nesse sentido. O YouTube está preocupado e está chamando todo mundo para discussão, dizendo isso não pode ser aprovado dessa forma. Tanto que ele coloca aqui, o YouTube, hein? O Google está dizendo, aprovar esse projeto de lei por meio de um processo esclarecendo tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. E ele coloca aqui, hoje, compartilhamentos com a comunidade de criadores de YouTube. Hoje, compartilhamentos com a comunidade de criadores do YouTube. Nossas 3 principais preocupações em relação ao PL 2630/20, para que eles possam entender o impacto com a mudança em seus negócios. Olha a preocupação do YouTube aqui, ó. Pontos importantes. Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação, qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo a contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. Muito bem. O que o Google está dizendo aqui? Essa lei tem que valer para todo mundo. Inclusive para contas vinculadas ao governo, seja ele quem for que estiver no controle, também deve estar sujeito à lei, a mesma lei. Se serve para mim, tem que servir para o governo também. Se serve para mim, tem que servir para a conta do PT no YouTube, para a conta do PT no Twitter, para a conta do PT no Instagram, no Facebook, para o canal do PT no YouTube, né? Ou seja, aqui eles querem assim, ó, que a lei valha só para quem eles apontarem. Para eles não, porque eles são os donos da verdade. É assim que eles querem agir, né? Então o Google, o YouTube está deixando claro aqui, né? Que deve valer para todo mundo, incluindo para contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo, por exemplo, né? Funcionário, gente que trabalha diretamente para o PT, que trabalha para a turma lá, vai valer para eles também. Porque e se o governo fala, não, deixa o meu secretário aí publicar o que ele quiser, trabalha aqui para mim, ó. Trabalha para o dono da verdade. Então eles podem falar o que eles quiserem. O Google está dizendo, não. Então tem que valer para todo mundo, inclusive para o governo e para funcionários do governo, né? Porque por enquanto esse PL é só para quem não concorda com eles, para quem não faz parte da patota deles, tá? Vamos lá, porque isso aqui é muito interessante, tá? O PL pode criar um PL pode criar exceções à aplicação das nossas políticas, gerando desigualdade entre os produtores de conteúdo, mas é lógico que vai criar desigualdade. O Felipe Neto pode ficar aí no ar aí, falando que ele quer a Xuxa, a Margareth Menezes, né? O Caetano Veloso, né? Essa turma pode falar o que eles quiserem porque estão alinhados à pauta do governo. E nós não, nós não. Nós somos proliferadores de fake news. Outra coisa que o YouTube está colocando aqui, 2, o governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras. Ou seja, a regra, meu amigo, passa a valer na cabeça do Barba. Ou seja, milhões de criadores no Brasil que veem o YouTube todos os dias para expressar as suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma independente
do que a legislação diz ser certa e errada. A Constituição diz ser certa e errada. O que vale a partir de agora é a legislação, é a lei da mordaça, é a PL da censura. Essa é que vai dizer o que pode e o que não pode, tá? Ou seja, o YouTube está esclarecendo, deixando claro aqui. O Google está deixando claro a famigerada PL, tá? Ou seja, a situação pode se complicar. 3. O YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado de ações judiciais. O que essa turma quer é o seguinte: criminalizar o YouTube. Ou seja, é tanta ação processual contra a plataforma que vai chegar uma hora que o YouTube vai falar o seguinte: quer saber, Rodrigo? Vou remover o seu canal. Vou remover o seu, vou remover o da Jovem Pan, vou remover o da Bárbara, vou remover o Brasil Acima de Tudo, vou remover todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque eu não aguento mais processo. Né? Eu gasto mais com advogado, a gente não sai dos tribunais, para nós financeiramente não compensa. Infelizmente, somos uma instituição norte-americana, né? A gente vai ter que se adequar agora. O que pode no YouTube? Pode ficar falando de qualquer coisa, do patinho que tá na lagoa, falando de como o céu é azul, como as nuvens são brancas, como diria um amigo nosso, hoje o dia é lindo, amanhã vai ser maravilhoso, e discutir questões importantes para a nossa sociedade. Não pode. Por quê? Porque o governo não quer. O governo quer que você fique assistindo vídeo de pegadinha. Nada contra os produtores de pegadinha, pelo amor de Deus. Acho que eles defendem o pão deles com humor. Gosto de assistir vídeo de entretenimento. Mas o Brasil, o governo, meu amigo, quer que você fique distraído e fique assim com o celular. Dá um like. Dá outro like, né? Mas não quer que você discuta assuntos importantes sobre a sua liberdade de expressão, sobre a segurança da sua família. Isso eles não querem. Coisa séria? Não. O povo está dando muita opinião. O povo está livre demais para pensar. Vamos controlar esse povo. De que forma? Controlando a informação. O que chega e o que não chega para eles. Tá entendendo, gente, que o negócio é seríssimo? Outra coisa que o YouTube deixou claro aqui. Só em 2022, o YouTube removeu mais de 1 milhão de vídeos que violam nossas políticas contra a desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outros. Ou seja, o YouTube é muito rígido, gente. Quem trabalha no YouTube sabe do que eu estou falando. Nós trabalhamos aqui, não é tudo que a gente pode falar, não é tudo que está aqui na cabeça que a gente pode sair falando, porque existe uma regra clara. Isso pode, isso não pode, pode falar isso, pode, não pode, temas sensíveis. É uma complicação, né? É complicadíssimo. Hoje, ter um canal no YouTube não é fácil, tá? Não é brincadeira. Ok? Muitas pessoas já desistiram, estão saindo fora. Mas a questão é que esse PL, a desgrama desse PL, né, não é só em relação ao YouTube, é em relação a toda a internet. Vou te dar um exemplo aqui. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco se esse PL passar? Vamos ao extremo aqui, pelo menos é o que eu penso. Vamos ao extremo aqui. O Telegram tá fora do ar, pessoal. Telegram tá fora do ar. Aparentemente por um motivo nobre. O juiz que tirou o Telegram do ar, né, que derrubou uma plataforma de comunicação, ele alega que está combatendo grupos neonazistas. Mas o Telegram está fora do ar. Aí o meu canal no Telegram está fora do ar. Por quê? Porque tem um grupo de baderneiros e criminosos lá que me fez perder o meu direito de comunicar com os meus seguidores no meu canal no Telegram. Isso é uma atitude extremista, extremada. Não é assim que age. Não é dessa forma. Estão vendendo drogas por telefone. Corta o telefone do Brasil inteiro. Por quê? Porque tem uma facção criminosa aí vendendo droga por telefone. Então derruba o telefone. Estão, né,
cometendo crime de estelionato no Facebook. Derruba o Facebook. Por quê? Porque tem ali uma meia dúzia ali de criminosos cometendo estelionato. Sabe? É assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, esse extremismo do judiciário brasileiro, sem chamar a discussão, sem usar os recursos, isso daí, sabe? O Brasil vai virar bagunça. Aliás, já está virando uma bagunça. Sem ter um PL aprovado 2630, imagina se aprovar esse PL. Vou falar uma coisa para você, meu amigo. E não pensa que é só nós, produtores de conteúdo, que vai rodar, não. Vai rodar todo mundo. Porque a partir daí, qualquer petista, esquerdista, aliado com esse governo, que achar que o seu post, a sua publicação na sua rede social é contra o governo, eles vão denunciar você. É igualzinho lá na China, né, do Xi Jinping, que a internet é controlada, que a população, não é produtores de conteúdo, não, qualquer cidadão que critica o governo, meu amigo, né? O bicho pega. Vai virar uma Coreia do Norte, onde o Kim Jong-un controla a comunicação. Qualquer cidadão que fale absolutamente qualquer coisa contra o governo é assim, tá? Então, gente, o Google está pedindo, estamos trabalhando. Veja o que o YouTube colocou aqui, ó. Estamos trabalhando junto aos legisladores. Vou colocar maior aqui para você ler, porque é muito importante. Estamos trabalhando junto aos legisladores para demonstrar como existem questões que ainda precisa ser discutida junto à sociedade antes de levar o projeto de lei 2630, ou seja, o PL 2630, para a votação na Câmara dos Deputados, né? Enquanto estamos informando nossa comunidade de criadores, né, o que essas mudanças podem significar, incentivando-os a se fazerem ouvir. Convidamos os criadores para participar da campanha e discussão nas redes sociais usando a hashtag #MaisDebate2630. Hashtag #MaisDebate2630. Ou seja, nos ajude, gente. Isso aqui é para todo mundo. Eu não tô preocupado comigo, com o meu canal. O meu canal já foi desmonetizado uma vez. A gente foi fazer outra coisa da vida, porque a vida continua. Mas tirar a liberdade do povo brasileiro, sabe? Censurar, seja quem foi, por pensamento, opinião, posição social, política e ideológica, sabe? Isso é um maior crime, sabe, do colarinho branco que cometerão na base da canetada contra o povo deste país. Uma Big Tech, uma gigante como o YouTube está dizendo: ei, brasileiros, discutam, subam a hashtag #MaisDebate2630, ou seja, que haja mais tempo de debate, que, se for o caso, que retire essa PL vergonhosa da mesa para ser aprovada, porque senão aí, querido, aí é o fim, hein? Aí viramos Venezuela, viramos China, viramos Coreia do Norte, viramos Nicarágua. Esse é o grande detalhe. Compartilhe esse vídeo com a hashtag #MaisDebate2630. Coloca aqui nos comentários, hashtag #MaisDebate2630, e que Deus tenha misericórdia deste país, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Que Deus ilumine a mente dos nossos legisladores.